Quero acolher você que está aqui e quero pedir também que a gente acolha quem nos acompanha em casa com uma salva de palmas. Podemos aplaudir aqueles que nos acompanham em casa? Graças a Deus, muita gente reza com a gente, muita gente acompanha o acampamento. Olha, eu tenho certeza que tem gente aqui que só não foi no Rosário hoje porque não teve, né? Se tivesse, tinha ido, sim ou não? Que coisa boa, que povo animado, que povo fervoroso. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos fazer novamente essa oração? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente, o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós consagramos a nossa atenção, a nossa percepção ao Espírito Santo de Deus e pedimos que Ele nos conduza nessa manhã. Veja bem, abra sua Bíblia com o Padre, por gentileza, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Essa passagem, eu acho que eu já vi o Frei indiretamente citando, e eu acho que talvez o Moisés também indiretamente deve ter citado, porque é uma passagem bem importante mesmo, sabe? Dentro do contexto do que a gente está refletindo. Qual é o tema do nosso evento, do nosso retiro? A cegueira espiritual. Repita com o Padre, a cegueira espiritual. Nossa, isso foi ruim, hein? A cegueira espiritual. É sobre isso que a gente está falando. Então veja bem, essa passagem é muito importante. E eu peço que você aqui, você em casa, que você preste muita atenção, porque essa palestra, ela resume, esse conteúdo que o padre vai fazer, resume tudo o que o padre já disse e muitas coisas do que nós fomos dizendo ao longo desse acampamento, sabe? Então, preste bem atenção, o conteúdo no início vai ser um pouquinho mais denso. 2 Coríntios 4:4. O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos, para que eles não vejam a luz esplendorosa do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem abriu a Bíblia e leu, compadre? Levanta a mão. Você que não abriu e não leu, por quê? Cara de pau, está sem a Bíblia? Lê com quem está do seu lado. Eu quero que você leia, porque o padre vai pedir para você prestar atenção em algumas coisas. Vou repetir. O Deus deste mundo cegou, guarda essa palavra, cegou a inteligência desses incrédulos, para que eles não vejam a luz esplendorosa do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então veja bem, nós vemos um verbo ali, uma ação de quem? Do Deus desse mundo. Você que leu, percebeu que a palavra Deus, ela está com D maiúsculo? Sim ou não? Não, por quê? Porque não está falando de Deus, o Criador de todas as coisas, nem de Jesus Cristo, que é o Salvador, e nem do Espírito Santo, no mistério da Santíssima Trindade. Então veja bem, esse Deus desse mundo aqui é quem? Quem? Pode falar, chuta. É o diabo, gente. É o demônio. É o pensamento concupiscente desse mundo. Então Paulo está dizendo, o Deus desse mundo cegou. Olha o gesto mais uma vez. Lembra que quem estava na missa ontem? Levanta a mão. Você lembra que o padre trouxe um verbo do original que significava cegar? Eu vou trazer um outro agora, que São Paulo usou um outro verbo no original do grego. Então, o Deus desse mundo, que é o diabo, Deus com D minúsculo, cegou a inteligência dele, desses incrédulos, para que eles não vejam a luz esplendorosa do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Em primeiro lugar, quando a gente vê uma pessoa que está dando trabalho, uma pessoa que não se converteu, em primeiro lugar a gente tem que pensar o seguinte: essa pessoa é uma pessoa cega. Claro, essa pessoa às vezes nos faz sofrer, quando é um marido, quando é um filho, quando é um irmão, mas a gente tem que ter uma certa compaixão.
Porque diz a carta de São Paulo a Timóteo que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, conhecimento da luz. Então essa pessoa que está nessa situação, no fundo, ela é cega, ela está cegada pelo Deus desse mundo e pelas coisas desse mundo. E você sabe que a palavra, no original do grego com o qual o Novo Testamento foi escrito, que São Paulo usou, no verbo cegar, é a palavra etiflosen, que poderia ter sido traduzida também como embotou. Quem já ouviu esse verbo embotar? Levanta a mão. É um verbo que não é muito usado, né? Ninguém chega para você e fala assim: você está com a cara embotada hoje, né? Você que acordou e que está com a cara amassada. O embotado poderia servir nesse sentido. Você está todo embotado. Não é um verbo muito comum, mas você sabe que ele é bem importante, porque o que significa embotar? Cegar ou embotar, né? São as duas possibilidades de tradução. E o tema que me foi pedido para pregar hoje é sobre o embotamento dos sentidos, do espírito. Então eu vou usar essa segunda opção. O que é embotar? O sentido literal da palavra embotar no grego, né? Etiflosen, significava o seguinte: tornar uma lâmina que é muito afiada menos cortante. Ou seja, a faca, ela perde a habilidade. Quem aqui já tentou cortar alguma coisa com faca cega? Levanta a mão. É ruim, não é? Uns tempos atrás eu ganhei um queijo mineiro. Gente, como eu gosto de queijo. Nossa, tem mineiro aqui, sim ou não? Oh, não, quase não tem, né? Eu ganhei um queijo, mas é um queijo daquele artesanal, assim, um queijo meio invocado, né? E eu peguei uma faquinha lá de casa tentando cortar o queijo. Passou uns 10 minutos, eu não consegui. Chegou um outro padre lá e falou: ô Zandoná, deixa eu resolver isso para você. Foi lá, pegou uma faca desse tamanho, bem afiada, pá, cortou em 3 pedaços, engoliu o queijo. É horrível você usar uma faca sem corte, não é verdade? Então, embotar o quê? É tornar uma coisa, um objeto, uma lâmina, que é muito afiada, ela fica menos cortante, menos aguda, ela enfraquece. E essa palavra vem do germânico, baut, né, o embotar, que significava tolo, sem função. Então o que é embotar? O Deus desse mundo tornou o seu entendimento fraco, sem corte, sem eficácia, e tornou a sua capacidade de entender tola. Ou seja, ele emburreceu a sua capacidade de aprender, de entender. Ele tornou menos inteligente a sua capacidade de absorver e de entender as coisas, de enxergar. Então veja bem, isso aqui é muito importante. Santo Tomás de Aquino tem uma parte da Suma Teológica, que é um livro fantástico dele, que se chama Secunda Secunde, na questão 15, o artigo de 1 a 3, Santo Tomás fala do que é o embotamento do espírito e o que é o embotamento dos sentidos. O que é o embotamento dos sentidos? Primeiro Santo Tomás fala, é uma embriaguez. O seu sentido, ele fica tão embriagado de prazer, é o que eu falava na missa. Você come demais, você usa a capacidade reprodutiva, né, sexual, fora do propósito, você assiste demais, você se embriaga de prazer, que os seus sentidos, né, não conseguem reagir, não conseguem aprender, enxergar mais nada. Esse é o embotamento do sentido que Santo Tomás fala, e ele diz que esse embotamento do sentido, no número 31, na questão 31, no número 31, desculpa, ele fala que o embotamento do sentido nasce da gula e da luxúria. É o que eu falava na missa ontem, o desequilíbrio do comer, o desequilíbrio da capacidade do exercício, da capacidade reprodutiva, do sexo, do olhar, do pensamento. Isso vai embotando o seu sentido e tornando a sua compreensão incapaz de aprender, de ver a luz de Deus. E Santo Tomás vai explicando algo que agora, como eu disse, é um pouquinho denso, mas é muito importante. O que Santo Tomás de Aquino faz? Ele usa a doutrina de Aristóteles. Tanto Aristóteles quanto Platão, eles explicam duas coisas, os filósofos gregos, lá antes de Cristo, 3, 4 séculos antes de Cristo. Eles explicam duas coisas, que dentro de cada ser humano, existe duas coisas muito distintas e importantes. Uma é o apetite irracional, ou sensitivo, e a outra é o apetite racional. O que são as duas coisas? Eu vou explicar. O apetite irracional ou sensitivo, ele tem a ver com os impulsos primitivos, descontrolados, sensoriais. Por exemplo, o que é um impulso primitivo? É a sobrevivência. É aquilo que opera nos animais. O animal, ele faz tudo para ter comida. E quando a cachorrinha está no cio e o cachorro, diz, né, a ciência que emite um cheiro, né, o cachorro fica doido, que é o impulso dele, da sobrevivência, o impulso do sexo, o impulso da comida.
Então, o apetite sensitivo, irracional, ele tem a ver com o instinto, né? Ele tem a ver com aquela busca da gente de evitar qualquer desconforto e buscar a compensação, buscar a comida, buscar o prazer. Só que existe também, dizia Aristóteles, e Santo Tomás usou essa doutrina de Aristóteles, aquilo que é chamado de apetite racional. O que é o apetite racional? É a parte da alma, né? Dentro da alma da gente, onde está a razão. A razão que escolhe a virtude, que escolhe ser virtuosa, mesmo quando não tem uma compensação de prazer momentânea, mesmo quando não há, sabe, um conforto naquela escolha. Então são duas áreas distintas dentro da gente. Uma é a área primitiva, né? O impulso primitivo. Outra é a área da razão, a inteligência da alma, que vê a verdade e escolhe a verdade, ainda que a verdade não seja prazerosa. Então o que acontece com o embotamento do espírito, o embotamento do sentido? O que acontece quando Deus desse mundo cega a nossa inteligência? E inteligência aqui, né, do original, era a palavra nomeatar, que poderia dizer compreensão, entendimento, percepção aguçada das coisas. O que acontece? O Deus desse mundo, ele desequilibra essas duas capacidades. Ele faz com que o apetite irracional, sensitivo, esteja lá em cima, e o apetite racional, né, esteja lá embaixo. Ou seja, seres humanos que têm razão para escolher a verdade, para escolher o bom, o belo, o verdadeiro, né? Aquela tríade que Platão falava, mas que escolhem somente aquilo que foge do conforto e causa uma sensação de prazer momentânea, que vivem como animais. O ser humano que não usa a capacidade, o apetite racional, dizia Santo Tomás, ele vive como animal. Ou seja, ele só vive para comer, ir em churrasco e fazer sexo. Você conhece alguém assim? Sim ou não? Pode responder. Ou seja, ele não ativou essa área da alma dele, mais nobre, que é capaz de escolher o bem, mesmo quando o bem não causa um prazer momentâneo. Porque veja bem, a inteligência, e isso aqui, Santo Tomás associa, usando aquela parábola de Jesus que fala dos olhos, isso aqui Santo Tomás associa com o olho. Essa capacidade de enxergar, a inteligência da alma que enxerga o bem, que escolhe o bem mesmo quando não é prazeroso, é o olho da alma, né? E tem muita gente que está com o olho da alma doente, não consegue enxergar o bem, só vive buscando a compensação, o prazer momentâneo. O prazer momentâneo. Então a pessoa, ela não é capaz de escolher um bem maior. Por exemplo, ela está lá na família, tem um problema lá, a esposa está com dificuldade, ela está chata, os filhos dando trabalho, tem lá uma dívida para pagar. Então ele está sentindo a pressão em casa, aí chega lá no trabalho, tem aquela guria bonita, né? Dando aquela olhada para ele, dá aquela mexida no cabelo assim, né? Diz a mulher que quando ela quer seduzir, ela mexe o cabelo assim, pá, né? Diz as pesquisas. E o cara sentindo aquele cheiro gostoso, aquele perfume que ela comprou, falso, mas está cheirando bem, né? Comprou no Paraguai, então. E ele vai sentindo, o corpo dele reage, né? Pô, a mulher é bonita, corpão em dia, né? E ela de casa já não está batendo aquela bola toda. Então o instinto dele pede, vai para cima, meu irmão, vai. Você vai esquecer os seus problemas, tudo, né? Vai para cima dessa mulher. Só que o que acontece? Se ele é uma pessoa espiritualmente sã, a inteligência da alma dele vai enxergar. Isso vai me dar um prazer momentâneo, mas isso vai acabar com a minha família. Isso vai acabar com o respeito que os filhos têm por mim. Isso vai acabar, como é que vai ser o meu futuro, a minha velhice? Eu ia cuidar dela, ela ia cuidar de mim. Coisas até racionais, né? Como é que vai ser o nosso futuro junto? Eu vou estragar tudo isso. Quantas vezes, tudo bem, ela não está tão linda agora, mas quantas vezes ela ficou do meu lado quando eu estava sofrendo? Quantas vezes ela cuidou do meu filho? Talvez ela está gordinha assim por ter tido 3 filhos meus, né? A inteligência da alma pensa, pondera e vê aquilo que é gostoso, não é? E aquilo que não é gostoso, mas que é o melhor, e escolhe o melhor, mesmo com prejuízo por prazer. Isso daqui é uma pessoa que enxerga a vida. Isso aqui é uma pessoa espiritualmente sã, que tem o olho da alma aberto. Você entendeu? Sim ou não? Você está entendendo até aqui?
Então veja bem, o que é ter os olhos da alma abertos? O que é enxergar? É ir capaz da aparência, desculpa, é ser capaz, cadê o rapaz do áudio? Depois chama ele para mim. E ser capaz de ir além da aparência, e mesmo quando a aparência é gostosa, mesmo quando o prazer vai ser a consequência, eu deixo o prazer e escolho aquilo que vai causar dor, mas por um bem maior. Porque veja bem, a metáfora dos olhos, ela é muito importante na Bíblia. Porque veja bem, como que Eva pecou, gente? Através de qual sentido Eva pecou? Qual? Qual sentido? Os olhos. Porque o que o diabo mostrou para ela? Uma maçã. Só que o diabo, ele era muito bom de convencer, né? Gente, eu tenho raiva de maçã, viu? Vou ser sincero, não vou nem comer mais maçã. Se o diabo tivesse mostrado para ela uma picanha, né? Quem é que gosta de picanha? Levanta a mão. Olha, eu sou do Paraná, lá no sul a gente gosta muito de carne, de churrasco. Todo mundo gosta, né? Pô, se o diabo tivesse mostrado para ela uma costela, aquela que é feita no chão, assim, que a gente, antigamente a gente fazia isso lá na minha terra, cavava no chão, fazia aquela costela, pô, pensa bem, aquela picanha, aquela, como é que é a comida, a picanha, como é que é, comida, alguma coisa argentina, que eu esqueci o nome lá, mas mostrou uma maçã. Você já viu uma maçã? Gente, é sem graça pra caramba uma maçã, né? Você gosta de maçã? Olha, eu gostava, mas depois de Eva eu fiquei meio com birra. Agora eu só como mamão. Mamão é uma fruta feliz, maçã não é. Maçã não tem graça nenhuma. Mas o que o diabo fez? O diabo mostrou para ela aquela maçã de uma maneira tão intensa, tão bem elaborada, que o que a Bíblia diz? Que ela viu que a maçã era bela, era boa para abrir o entendimento e era gostosa. Mas ela viu tudo isso, está lá no livro de Gênesis. Leia lá, capítulo 3, 2 e 3. Só que eu não vou ler tudo agora. Mas, gente, ela não tinha experimentado a maçã. Como é que ela viu tudo isso? Ué, ela viu que a maçã era gostosa. Como é que você vê que a maçã é gostosa sem experimentar? Né? Sem mastigar? Como é que você vê que a maçã é boa para abrir o entendimento se você nunca comeu? Então o que aconteceu? Uma mentira, uma ilusão, um marketing muito bem apresentado. O diabo fez Eva ver o que não existia. E ele é especialista nisso, em cegar a sua inteligência. Como? Ele faz você ver o pecado como uma coisa melhor da sua vida, como uma coisa mais bonita da sua vida. Sabe o que, atendendo confissão, muitas vezes eu percebo, sendo bem sincero com você? Que o inimigo é especialista em fazer você ver que te falta o que você já tem. Ele faz você ver que te falta o que você já tem. Por exemplo, gente, Adão e Eva no paraíso, eles tinham um conhecimento superior, eles tinham uma inteligência superior, eles estavam num estado de graça constante. Adão e Eva no paraíso, eles tinham todas as frutas, todas. Eles caminhavam com Deus toda a tarde. Você tem noção que é caminhar com Deus? Você gosta de fazer uma caminhada? Ou você é daqueles que só come e nunca anda? Imagina de tarde você fazendo uma caminhadinha com quem? Estava onde, mãe? Ô filho, você estava onde? Estava ali andando com Jesus no parque. Nós dois estávamos conversando, imagina. Eles andavam com Deus, gente. Só que o diabo fez Eva ver que estava faltando para ela o que ela já tinha. Ela já tinha um conhecimento superior. Por quê? Eles estavam num outro estágio que nós, depois da queda original. Depois do pecado original, nós decrescemos em graça. Eles não, eles estavam em outro estágio. Então o diabo fez ela enxergar naquele fruto o que ela já tinha. Então ele é especialista em encantar a nossa visão. Mas o que ele usa? O apetite irracional. Ele quer te prender pela busca do prazer, pela compensação do prazer. Ele não vai fazer você oferecer um sacrifício por algo mais nobre. Não, ele quer que você fique no estágio animalizado, como um animal, que só busca comida, que só busca descanso, que só busca prazer momentâneo. Então, essa parte da alma, que é o apetite racional, ele precisa enxergar a verdade e escolher. Só que o inimigo está em todos os momentos mostrando para nós a mentira com embalagem de verdade, o errado com embalagem de certo, o feio com embalagem de belo. E a gente vai perdendo a referência do que é certo e do que é errado.
Me perdoe, se você não mostra para a sua inteligência da alma a verdade, ela não vai escolher a verdade. Se você fica só assistindo essas séries, com essa pegação, se você fica somente ouvindo essas músicas, né? Só as músicas aí, é só eu traí, ela me traiu, todo mundo cantando aqui nessa região nasal, né? Ela me traiu, foi no motel. Só isso. É isso. Ou ouvindo esses funks, com todo respeito. Olha, me perdoa, nós estamos perdendo a noção de belo. A gente não tem mais padrão. Tudo bem, a gente respeita qualquer gênero de música, mas não dá para comparar a nona sinfonia de Beethoven com o funk de hoje em dia. Me perdoe. Se você não tem percepção de beleza para distinguir umas coisas da outra, me perdoe, você está doente. Você está doente. A gente perdeu a noção da beleza, da arte, do certo, do belo, do bom, do verdadeiro, como dizia Platão. Sabe? Só que você precisa mostrar para a inteligência da sua alma a verdade, a beleza verdadeira com B maiúsculo. Agora, mais uma vez eu digo, se você só alimenta a sua alma com mentiras, se você só alimenta a sua alma com coisas prazerosas, você, me perdoa, vai viver como um animal. Tem pessoas que vivem a vida inteira como um animal. Não é capaz de escolher a verdade, não é capaz de fazer um mínimo sacrifício por amor, pelo bem. Quer definição de homem de verdade? Mulher de verdade? É quem é capaz de se sacrificar pelo bem. Homem de verdade para mim não é o que sai pegando as meninas, não. Mas é um São Maximiliano Kolbe, que foi capaz de dizer lá no campo de concentração: não mata esse homem não, que ele é pai de família, me mata no lugar dele, eu quero morrer no lugar dele. Isso é homem de verdade, isso é mulher de verdade, quem é capaz de dar vida, quem é capaz de dizer não a si mesmo, para dizer sim a Deus, sim por um projeto maior. Homem de verdade são os mártires, que diziam assim: olha, é só você negar Jesus e dizer que você adora o imperador, que vai ficar tudo bem, senão nós vamos cortar a sua cabeça. Eles diziam: pode cortar a minha cabeça, está aqui minha cabeça, corta. Isso que é homem de verdade, isso que é mulher de verdade. Agora o que sai pegando por aí as menininhas, me perdoe, é um animal. Vive pior que um cavalo, sabe? Não é capaz de fazer um sacrifício. O que vive só na compensação, vive pior que um animal. Porque o animal, ele não tem capacidade racional, ele não tem inteligência da alma. Se um animal assistir o filme da Paixão de Cristo, se um animal ouvir a pregação do padre Adriano Zandoná, do Frei Gilson, do Moisés Rocha, ele não vai distinguir: nossa, isso aí é a verdade, eu vou escolher essa verdade e agora eu vou viver essa verdade. Não. Ele simplesmente não vai aprender, guardar, né? Então, homem de verdade, mulher de verdade, é o que é capaz de olhar para a propaganda do diabo, que está mostrando a maçã, e falar: meu amigo, engole essa maçã com talo e tudo, eu quero o céu. Engole essa maçã com caroço, porque eu quero Deus, eu quero fazer o que é certo, eu quero o céu. Isso que é homem e mulher de verdade. Quer saber um homem de verdade? Olha para São Paulo apóstolo. Gente, eu escrevi um livro sobre a masculinidade em 2017, que se chama Curar e Restaurar o Masculino. E para escrever, diga-se de passagem, que para mulher tem muita literatura, viu? Para homem, meu amigo, para escrever esse livro eu tive que criar coisas que eu nunca tinha, que não existiam. Criar assim, lendo, estudando. Por quê? Porque nós homens, a gente não lê, né? E eu sabia quando eu escrevi esse livro que não era um livro que ia vender muito, não, porque os homens não gostam de ler, né? Infelizmente, a maioria. Eu escrevi para formar, não escrevi para ser um sucesso. E lá eu descobri os 4 padrões bíblicos. Existem 4 princípios bíblicos de masculinidade, do que é ser homem, toda a Sagrada Escritura, do Gênesis ao Apocalipse. E um dos princípios bíblicos de masculinidade é a capacidade do sacrifício. Sacrifício por Deus, pela família, pelo amor, né? E o que é sacrifício? A palavra sacrifício vem do latim sacer offere, quer dizer assim, um ofício sagrado, um esforço sagrado por um bem maior. Ser homem na Bíblia, por exemplo, é se o ladrão entrar na sua casa para dar um tiro na sua esposa, você entra na frente. É o sacrifício. E claro, todo cristão é chamado ao sacrifício. Não só o homem, óbvio, a mulher também. Mas o sacrifício por quê? Por uma verdade, com V maiúsculo. Porque só a verdade com V maiúsculo, que é Jesus, liberta. Você está entendendo? Então,
vendo a verdade, a gente tem que aderir à verdade com a vontade, né? Aí entra o outro apetite, que é o irracional, o sensitivo. Eu vi a verdade com a inteligência da minha alma, com os olhos da minha alma, então eu escolho com a capacidade, o apetite racional, que é a capacidade volitiva, né? Onde está a vontade, eu escolho aquela verdade. Só que o que acontece? Como eu disse, o demônio ele trabalha com os olhos. Ele faz sempre você enxergar a grama do vizinho como mais verde. Ele sempre faz você enxergar, né? Tem pessoas que falam assim: padre, eu queria ter um casamento igual daquela pessoa. Só que às vezes eu atendi aquela outra pessoa. Eu falo: ah, você não queria. Eu não vou falar o que eu ouvi, óbvio, o padre tem que guardar, né? Mas a pessoa, você não sabe o que o outro está vivendo. Mas o inimigo, ele sempre faz você ver que a outra esposa é melhor. O inimigo faz sempre você ver que a outra casa é melhor. Ele trabalha para fazer você enxergar que te falta o que você já tem. Entendeu? Então é preciso ir além dessa busca animal pela compensação do momento e fazer sacrifícios por coisas definitivas. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Eu vou ser sincero para você. Eu sou padre que atende muitos casais. Você vê o seu casamento. Eu vejo muitos, como muitos padres nós vemos, né? Ouvimos. Vai chegar um momento que a rotina vai ficar pesada. Vai chegar um momento que a sua esposa vai estar com dor de cabeça toda noite. Não vou entrar mais em detalhe porque tem criança assistindo, né? Quem tem ouvidos para entender, entenda. Vai chegar um momento que, sei lá, você vai perder o encanto. Ai, sabe o nome disso? É vida, é o dia a dia. Mas eu vou ser sincero, é quando acaba o encanto, é quando acaba a vontade, é quando acaba o prazer, é aí que o amor começa, é aí que a doação começa, é aí que o sacrifício começa, é aí que o amor de verdade começa, que você prova para sua esposa que você não é um animal, que você prova para o seu esposo que você o escolheu não pelo corpinho, não pelo que ele pode te dar em troca, mas pelo que ele é, e que você fez um compromisso com ele, com Deus primeiro, e depois com ele. Então é preciso escolher o mais difícil. Porque o mais difícil, gente, é o melhor. Em todos os princípios da vida. Quem é nutricionista sabe disso. O alimento mais fácil de comer, de mais rápida digestão é o quê? Carboidrato, açúcar, esses ultraprocessados. Você come rápido e dá vontade de comer mais, né? Porque o glúten, algumas substâncias ali vão viciar também o seu cérebro. Mas o que fica em ti? Não fica nada. Aliás, fica depois uma substância aqui do lado chamada tecido adiposo, popularmente conhecido como pneu. Alguns têm pneu de Fusca, outros têm pneu de trator, né? Outros de coletadeira. O que fica? Só fica a gordura. Agora, se você come um alimento mais difícil de digerir, uma proteína, uma coisa mais integral, é mais difícil, o seu estômago pena, mas aquilo fica lá, é consistente, né? Então Deus está chamando você, geração do Rosário, a não ser um animal, mas ser alguém que escolhe o céu em cada pequena coisa. Em cada pequena coisa eu escolho o céu, ainda que não seja agradável, ainda que não me cause prazer, ainda que não me aplaudam. Eu escolho o céu, eu escolho o bem, e eu estou disposto a sofrer por isso. Agora veja bem, quem está espiritualmente cego não tem entendimento, não tem percepção de Deus. E é preciso ter algumas atitudes para sair dessa dimensão, dessa embriaguez do prazer. Ter algumas atitudes. Então, para fechar aqui, porque eu só tenho mais esse momento para concluir todo o conteúdo, vou tentar, né? Existem algumas atitudes que nos cegam, que a gente tem que romper para verdadeiramente enxergar com a alma. Então, fecho esse primeiro parênteses, essa primeira reflexão, e entro agora nessa segunda. Quais são as atitudes que você tem que fazer para enxergar com a alma, e quais são as realidades que obstruem a sua visão, que não deixam você ver? Primeiro lugar, sabe uma coisa que nos cega muito? Os pecados não confessados. Repita depois do padre: os pecados não confessados. Mais forte: os pecados não confessados. O pecado que você não confessa e não confessa bem, obstrui a sua visão, não te deixa enxergar. Estou entrando já em outro ponto da reflexão, você entendeu? Já estou falando de coisas que a gente tem que tirar para enxergar, estou caminhando para o fim. Você precisa, filho, filha, aprender a se confessar, e a se confessar bem.
Olha, eu vou ser sincero, uma das dificuldades para nós padres atendendo confissão no Brasil, às vezes é a falta de objetividade. Você na confissão precisa simplesmente dizer o seu pecado. Esses dias eu estava em um outro país, no qual o pessoal fala outra língua, e eu fui atender a confissão lá. A pessoa chegou assim, acho que deu 37 segundos a confissão. Padre, eu fiz isso, isso, isso. Eu falei, amém, eu te absolvo. Vocês estão ouvindo, gente? Bem? Estão ouvindo? O PA está baixo? Parece que estão fazendo sinal que o PA está baixo. Pode aumentar um pouco, por gentileza, quem está operando o PA? Isso. Você tem que, aquele rapaz lá, briga com ele, aquele lá, fala assim, levanta, aumenta isso aí, que o padre está pregando agora, tá? Eu não vou ficar olhando para isso. Eu demorei 37 segundos na confissão, porque a pessoa falou assim, padre, isso, isso, isso. Eu falei, eu te absolvo. Acabou. Aí chega no Brasil, né, a pessoa, então padre, quando eu tinha 5 anos, né, eu andei de bicicleta. Aí então, eu chupei uma manga. Aí eu tomei um café. Qual que é seu pecado, criatura? Fala. Fazer boas confissões, o pecado não confessado nos cega. E aqui a gente precisa entender que esquecer o passado não é ser perdoado, é preciso confessar os pecados do passado. Quem aqui já fez uma confissão geral? Levanta a mão. Nossa, pouca gente, pouquíssima gente. Vou falar para o Frei Gilson também isso, tá? Vou ligar para ele. Vou falar. O que é uma confissão geral? Quem aqui sabe o que é uma confissão geral? Levanta a mão. Não, piorou. Não tem problema, eu estou aqui para isso, para como padre explicar para ti. Eu fiz confissão geral antes da minha ordenação e fiz vários momentos. O que é uma confissão geral? É você pegar um bom exame de consciência. No canal da Canção Nova no YouTube tem exames de consciência para confissão. Eu tenho, o Frei tem, outros padres têm. Você vai pegar um bom exame de consciência que geralmente é pautado nos 10 mandamentos. Você vai ouvir ou ler as realidades que são pecado contra cada um dos mandamentos. E aí você vai escrever num papel todos os pecados da sua história. Por isso que é confissão geral. Desde quando você tinha o uso da razão, ali a partir dos 7 anos, diz o Código de Direito Canônico. Você vai escrever todos esses pecados da confissão geral, e você vai chegar diante do sacerdote e simplesmente ler e dizer os pecados. Não é para contar história, não é para você dizer, então padre, aquele dia estava chovendo, e então eu comi um bolinho de chuva, e então tinha um chá ali de camomila. Não, minha filha, o que você fez? Pronto. Porque, gente, direção espiritual, partilha é uma coisa, confissão é outra coisa. Ah, eu fui lá, o padre não me falou nada, ele só me deu absolvição. Mas o que você esperava de uma confissão? Não é terapia, confissão não é terapia, meu amigo. Confissão é você chegar diante do tribunal, dizer eu sou culpado e sair absolvido, ponto. Pode aplaudir. É o único tribunal da terra no qual o réu se declara culpado e sai sempre absolvido. Você chega lá e fala, eu estou culpado, e o juiz, que é o padre representando o Cristo ali, diz, eu te absolvo, acabou. Boas confissões. Se você tem alguma coisa que te impede de confessar, tenta resolver isso quanto antes. Se você mora junto e não é casado, case, filho, filha, por que não? Agrade a Deus. Então, confissão geral. A falta de uma confissão geral nos cega. E confissão geral não precisa demorar 3 horas, é você anotar. Eu particularmente gosto de anotar. Eu faço confissões, claro, o padre também confessa. De vez em quando o pessoal me encontra ali em Aparecida, na fila da confissão, e fala assim, você aqui, padre? Eu falo assim, mas padre não precisa de confissão? Eu sou o primeiro a ter que confessar. São João Paulo II confessava toda semana, gente. Um santo. Por quê? Porque a confissão não é para santos que estão canonizados, é para nós pecadores que queremos ser santos. Então, fazer boas confissões. Nós na Canção Nova confessamos mensalmente. Às vezes eu confesso menos que mensalmente. Quem aqui toma banho todo dia? Sei. Se você não toma, nem levanta esse braço não, pelo amor de Deus. Quem está do seu lado vai repousar, mas não é no espírito não, é o cheiro medonho, né? Assim como o seu corpo se lava, nós estamos no Brasil, num país tropical, sim ou não? Aqui a gente sua, né? Hoje está um pouquinho mais frio, mas vai esquentar mais tarde. Então o banho para que é? Para tirar esse mau cheiro. Se você passa numa poça de barro, a água vem purificar você, sabe? Vem lavar você. Então a confissão é o banho da alma. Santa Teresa d'Ávila dizia que se o nariz espiritual da gente estivesse funcionando bem, nós sentiríamos o quanto fedem os nossos pecados.
Me perdoe. Tem gente com o corpinho lá em cima, tudo em cima, mas com a alma fedendo. É só você chegar perto e você ver, nossa, que corpo. Mas a alma está fedendo, por excesso de pecado, por falta de confissão. Tenho dó de quem casa com uma pessoa assim, se relaciona com uma pessoa assim. Então a falta de confissão nos cega, e a confissão é o que nos liberta. Você precisa buscar a confissão. E tem gente que diz assim, eu só confesso se for com um tal padre. Gente, isso é uma tentação do demônio. Qualquer padre é Cristo para você na confissão. Quando um padre levanta a mão e diz, eu te absolvo dos teus pecados, é Cristo te perdoando, dependendo do padre, se ele seja legal, se ele seja chato, se ele seja bonito, se ele seja feio, se ele seja gordo, se ele seja magro. Busque a confissão. O inimigo não quer que você confesse, porque ele sabe que depois de uma confissão os seus olhos se abrem, os olhos espirituais. Segunda coisa que nos impede de enxergar: a falta de arrependimento sincero, a falta de expiação pelos pecados do passado. Porque veja bem, a gente precisa buscar o arrependimento. O padre Rufus dizia que muitas pessoas, aquele exorcista que vinha muito no Brasil, ele dizia que muitas pessoas não eram libertas do demônio por falta de arrependimento. E o que é arrependimento? É aquilo que os padres do deserto chamavam de grego piangó, né? O chorar pelo pecado. E aqui não é uma questão afetiva, sensitiva. Ai, padre, eu não arrependi porque eu não sinto. Não, arrependimento nem sempre é sentir, mas é agir. A pessoa que chega na confissão e diz assim, padre, eu não sinto arrependimento. Mas eu olho para ela e falo, você não sente, mas você está dando um passo de arrependimento. Você está vindo buscar a confissão, sinal que a tua consciência está te acusando. Você está caminhando em direção à confissão. Isso é um ato de arrependimento. E o arrependimento está ligado à expiação dos pecados. O que é a expiação? Você cometeu um pecado grave, dizia Santo Afonso, você tem que fazer uma penitência para reparar aquele pecado. Faz um jejum, Senhor, eu oferto esse jejum em reparação por aquele pecado que eu fiz. Você pegou dinheiro da empresa? Devolve, ou se não puder devolver, pega aquela mesma quantia e dá para os pobres. Expiar o pecado é um dever de justiça. Aí também entra a doutrina das indulgências, que eu não vou falar agora porque não dá tempo, né? Mas também a indulgência anula, ela perdoa a pena temporal do seu pecado. Por quê, gente? A gente tem que aprender que tudo tem consequência. Vamos supor que você me encontra aí embaixo. Você não gostou de algo que o padre falou. Você me dá um murro no olho, bastante assim, arrebenta o meu olho esquerdo. Aí depois você fala, ai padre, perdão, eu não devia ter feito isso, padre. Nossa, eu fiquei meio fora de mim. Na verdade o problema nem era o senhor, é que eu estou com um problema em casa, eu estou devendo, eu fiquei nervoso. E eu falo para você, tudo bem, eu te perdoo, mas agora você precisa pagar o oftalmo lá para mim, porque eu vou precisar fazer uma cirurgia. Você precisa pagar o colírio que eu vou ter que usar. Por quê? Porque o ato eu perdoo, mas tem uma consequência temporal. Então a gente tem que fazer a expiação pelo pecado, o jejum, a penitência. Santo Inácio de Loyola, que pecou muito, ele vivia muito em prostíbulos, né? Ele era um soldado. Quando ele começou o ministério dele, a primeira coisa que ele fez foi ficar numa caverna por um tempo. Não estou dizendo para ninguém fazer isso, tá? Mas ele ficou em jejum e oração por dias, para expiar os pecados da história dele. Expiação pelos pecados, fazer jejum, fazer penitência. Só que o apetite irracional, o impulso instintivo, não quer que você faça jejum, quer que você faça o regime da lua, né? Fora a lua você come o resto, né? O apetite irracional, ele quer que você só vive descansando, não busque a mortificação. E aqui é importante a mortificação dos sentidos internos, externos, né? Sentidos interiores como a imaginação, a inteligência, o pensamento, a criatividade. Mortificação externa dos sentidos exteriores, os olhos, a visão, né, sobretudo. Não é tudo que você tem que olhar. Mortificar os olhos, não é? Eu sei que é difícil, mas a beleza nos atrai, né? Você sabe que eu costumo brincar que quando eu vou para a praia, raramente eu vou, mas às vezes eu vou com a família, tal, nas férias, e quando eu estou na praia eu peço a Deus o dom da miopia momentânea, para eu não enxergar certas coisas. Senhor, me dá a graça da miopia por 2 horas, né? Porque você tem que mortificar os seus olhos. Claro, estou brincando, mas daí olha para baixo, olha para outras coisas.
mortifica os seus olhos, os seus sentidos exteriores. Então a falta de arrependimento e de expiação é um impeditivo para a gente enxergar. Depois, outro impeditivo para você enxergar. Aqui eu estou usando o compêndio de teologia cética e mística que está me guiando nas minhas pregações nesses dias, que diz que é o excesso de consentimento ao mal. Porque veja bem, o que é o pecado, gente? O pecado é um ato deliberado da vontade. Por exemplo, eu senti vontade de te matar, mas não matei. Não consenti com o pecado, com a vontade. Isso é pecado? Sim ou não? Pode falar, gurizada. Não é. Eu não consenti com o pecado. Padre, se soubesse que eu tive vontade de fazer a hora que eu vi aquela vizinha de biquíni, você ficou pensando naquilo, você deu asas à criatividade, você foi para cima dela? Não, padre, eu cortei na hora. Nem pecado é. Para uma coisa ser pecado, tem que ter consentimento. Eu senti e eu consenti, eu assumi, eu deixei aquele pensamento, aquela criatividade para o mal acontecer dentro de mim. Então veja bem, você olhar para uma pessoa, olhar para um rapaz saradão igual esses homens que estão aqui, olha só sarado, e achar ele bonito e falar assim: Senhor, como são belas as suas criaturas, não é pecado. Agora você olhar, desejar, pensar coisas ruins, dar vazão ao seu pensamento, aí é pecado. Então dizia aqui a cética e a mística católica que o excesso de consentimento faz com que a gente fique cego. Então dizia São João Clímaco que mesmo quando a vontade consentiu 1 centímetro, por exemplo, eu tive inveja e comecei a desejar o mal ao outro, eu já pequei, eu consenti. Mas naquele momento, mesmo que tenha tido 30% de consentimento, eu tenho que recuar. Não, eu não aceito. Depois eu confesso o que eu consenti, mas eu não posso deixar o excesso de consentimento acontecer, porque isso me cega, filho, filha. Não, isso embota a nossa inteligência da alma, os olhos da alma. Então, excesso de consentimento ao mal, ausência do desejo sincero de conversão, isso é uma causa de cegueira. Depois a quarta causa, a rebelião, a desobediência, a falta de humildade, de acolher os mandamentos de Deus. Tem gente que diz assim: padre, eu só concordo com tal coisa da Bíblia, com outra coisa eu não concordo. Sabe o que o Santo Agostinho dizia? Quem da Bíblia escolhe para acreditar o que gosta e despreza o que não gosta, não acredita em Deus, mas acredita em si mesmo. Porque Ele é o juiz do que está certo e do que está errado. Ele que diz, isso é bom, isso não é. Olha, eu digo para você, como disseram para Napoleão Bonaparte certa vez, né? Napoleão, você já é a cabeça do Estado, você fez uma revolução, só falta você criar uma religião. E Napoleão disse: olha, para criar uma religião eu preciso de 2 coisas. A primeira é morrer numa cruz, eu não quero. A segunda é ressuscitar, eu não posso. Então se você diz que está errado, você tem que morrer numa cruz e ressuscitar. Você tem que fazer o que Deus faz, para dizer para Ele. Só pode corrigir alguém quem é melhor, quem vê de uma maneira diferente, quem está acima. Agora, quem sou eu e você para dizer que Deus está errado, que os mandamentos não prestam, que tudo aquilo que a Bíblia diz está errado? Meu irmão, isso é insanidade. Então essa rebelião, essa falta de humildade de acolher a revelação. Veja bem, a fé cristã, ela não é só racional no sentido eu entendo e creio, adiro com a inteligência. Ela é também uma fé que crê naquilo que Deus revelou. Se eu não entendo, mas o céu revelou, eu creio, ponto. Eu tenho que ter essa humildade, porque como dizia C.S. Lewis, o grande escritor inglês, ele dizia o seguinte, cristão do século passado, que se você entende que Jesus não é Deus, você tem que provar. E se você entende que Ele é Deus e não obedece, você é louco, você é maluco, você é doido. Se Jesus não é Deus, então prova. É muito mais difícil provar que Deus não existe do que provar que Deus existe. A causalidade das coisas, de onde vem o motor primeiro, que dizia Aristóteles, que move tudo na existência. Tudo bem, padre, tudo começou com o Big Bang, mas quem que fez as partículas que geraram o Big Bang estarem lá, para o Big Bang acontecer? Não adianta. Quem que criou? Sabe? Então, essa
desobediência, essa rebelião, faz com que a gente fique cego. Outra realidade, quinta agora, que causa cegueira espiritual na gente, a tibieza. Quem aqui sabe o que é tibieza? Levanta a mão. Gente, eu vou contar tudo isso para o Frei Gilson, hein? Não deu nem 3% do povo que está aqui que sabe o que é tibieza. Tibieza, gente, a palavra tibieza vem do latim tepidum, que quer dizer morno. O que é a tibieza? É a mornidão na fé. Eu vou ler aqui do compêndio de ascética e mística para você ouvir. A tibieza é uma número 1270. A tibieza é uma enfermidade espiritual que pode acometer tanto os iniciantes na fé como aqueles que já caminham, mas que se manifesta, que pressupõe, que a alma... Não, vou pular essa parte. A tibieza consiste numa espécie de relaxamento espiritual. Repita com o padre: relaxamento espiritual. Mais forte: relaxamento espiritual, que vai paralisando as energias da vontade, inspirando horror ao esforço, e dessa forma conduzindo a uma desaceleração da vida cristã. É um torpor que conduz, sem que a alma perceba, que enfraquece pouco a pouco as forças morais. Pode-se compará-la com as doenças debilitantes, como a tuberculose pulmonar, que pouco a pouco consomem os órgãos vitais. O que é a tibieza? É um relaxamento, é a preguiça, é a mornidão. A pessoa começou a quaresma rezando o rosário, a pessoa começou lutando contra o pecado, só que depois a pessoa vai: não precisa ser tão radical, né? Não precisa acordar para rezar. Não precisa dizer não ao pecado. O que tem dar uma olhada para aquele corpo bonito? O que tem assistir aquela bobeira? A pessoa vai, sabe, ela vai fazendo o voo da galinha. Você já viu o voo da galinha? Como que é o voo da galinha? Para baixo. Mas você é chamado a fazer o voo da águia, de baixo para cima, não de cima para baixo. A galinha no puleiro, ela pula para baixo. Você é chamado a ser águia, a retomar o fervor na sua espiritualidade, na vida de oração, no desejo de céu, no desejo de santidade. Deixa de ser morno, deixa de ser mole. Pode aplaudir com força. Você que começou bem, agora está aí nessa complacência, nessa dó de si mesmo. Não precisa. Eu fico com uma raiva quando a pessoa diz: não precisa ser radical. É a mesma coisa dela dizer: padre, me deixa em paz que eu quero viver igual um animal, dominado pela o apetite concupiscível, né, irracional, que eu citei aqui já falando de Aristóteles e de Santo Tomás. Então a tibieza te cega. Sexta realidade que te cega: a falta de devoção. Sobretudo, encerro dizendo isso, devoção à Bíblia e à Eucaristia. Ontem eu falava aqui na missa, e repito, que com tanta coisa que eu tenho para fazer, o ano passado Deus me incomodou, porque todo lugar que eu ia eu perguntava, e a gente que é padre, a gente corre o risco de acreditar que todo mundo sabe o que a gente sabe. E eu comecei a perguntar: você conhece essa passagem? Você conhece esse personagem? Gente, que decepção, com todo respeito. Nós católicos, nosso conhecimento da Bíblia é pouco, é raso. Me perdoe a sinceridade, sabe? E eu fiz esse ano o projeto Leia a Bíblia inteira comigo em um ano. Eu estou lendo a Bíblia inteirinha, dividida nos 12 principais períodos da história da salvação, né? A Bíblia é um compêndio de 73 livros que conta uma só história. Sobretudo o Antigo Testamento, eu vou ser sincero, tem coisas difíceis de entender, difíceis, né? Até eu estou estudando e me maravilhando. Cara, não dá para você querer entender o Antigo Testamento com a cabeça de hoje, né? Mas está lá, todo dia, meio-dia, entra um vídeo no meu canal, está lá o playlist para você ver quando você quiser. Ficam todos os vídeos lá. Conhecer a Bíblia. Falta de devoção à Bíblia nos cega. Falta de buscar ler. Eu já disse ontem na missa, conhecer a Escritura. Já falei na missa sobre isso ontem, então não vou aprofundar tanto a questão da Escritura. Só cito que São Jerônimo dizia que ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. E a falta de devoção à Eucaristia. O que disse lá na passagem que o padre usou na pregação de sexta? Lucas 24:33 dizia que os olhos dos discípulos de Emaús, se abriram ao partir do pão. Partir o pão ali é o símbolo da Eucaristia, fraciopanes, né?
É a Eucaristia, é na Eucaristia que os nossos olhos se abrem. Então a gente tem que amar a Eucaristia, a gente tem que adorar a Eucaristia, a gente tem que participar bem da missa. O momento da missa tem que ser o momento mais importante do seu dia, independente do padre. Se o padre ajuda ou atrapalha, Cristo está morrendo na cruz e está se dando como alimento para você, e isso basta. A missa precisa ser o momento mais importante da sua vida. A melhor roupa, os antigos diziam, né, que aquela roupa era para o domingo da criança, por exemplo, era a roupa de ver Deus, né? Lá em Minas eles falavam isso, na minha terra não falava não, mas eu acho tão bonito, né? E olha só, por que a gente tem que ter devoção à Eucaristia? Encerro dizendo, número 1391 ao 1401 do Catecismo, diz que a Eucaristia aumenta a nossa união com Cristo, nos fortalece contra os pecados, nos une no amor e nos faz participar da vida de Deus. Olha, quando você recebe a Eucaristia, você, como eu dizia na pregação de sexta, é deificado. Cristo te transforma nele mesmo. Não é o seu corpo que absorve a Eucaristia, mas é a Eucaristia que absorve você. Quando você comunga, os anjos muitas vezes se ajoelham para adorar. Eles estão ali do lado adorando o Cristo que está dentro de você. Sabe, a gente precisa, melhorar o nosso amor, nossa devoção pela Eucaristia. E encerro dizendo, eu trouxe aqui esses pontos que nos cegam. Encerro voltando ao ponto anterior, no qual eu dizia que o inimigo, ele trabalha com muita embalagem. As embalagens que ele apresenta são sempre lindas, embalagens bonitas. Você já comprou uma coisa que a embalagem era bonita e o produto era ruim? Se eu estava vendo na internet que a mulher comprou um tapete persa, não vou dizer o nome do aplicativo, não é só amarelo, né, e termina com livre. Comprou o tapete persa, coisa mais linda. Aí veio, na casa dela, ela fez um vídeo, o tapete era desse tamanho. Já aconteceu contigo? Uma vez eu comprei um abajur também, que eu ia dar de presente para minha irmã. Nosso abajur era miniatura, mas veio o tapete persa dela com uma embalagem linda. A hora que ela abriu, ela falou: abafei, né? Lacrei. Chegou lá, era um tapetinho assim, como o diabo fez com Eva na tentação original, né? Ele mostrou: olha essa maçã. Eva não tinha experimentado, volto àquela reflexão, ela não tinha colocado na boca. Como é que ela viu que era bonita, que era bom para abrir o entendimento, que era agradável aos olhos? O diabo, ele é um ótimo marqueteiro, ele vai te convencendo. Só que o que Deus tem para você, meu irmão, nada pode se comparar ao que Deus tem para você. Nada vai te fazer tão feliz quanto a vontade de Deus, porque Ele te ama e Ele tem um projeto lindo para a sua vida. Esse projeto começa hoje. A partir do momento que você decide a não viver como um animal, mas a escolher o bem, mesmo que isso custe. Quando você decide a escolher o bem, escolher a virtude, mesmo quando isso sangre. Quando você escolhe a fazer a vontade de Deus, mesmo quando isso dói, é aí que você cresce. Agora encerro, vai ficando em pé, dizendo o que dizia Santo Agostinho, que por trás de todo pecado existe uma promessa ilusória de felicidade. É uma mentira, é uma embalagem. Coloca a mão no teu coração, filho, filha. Você aqui, você em casa. Respira fundo agora. Eu convido você a repetir com o Padre: vem abrir os meus olhos, Espírito Santo. Mais forte: vem abrir os meus olhos, Espírito Santo. Espírito Santo. Eu quero enxergar. Eu quero enxergar. Eu quero enxergar o banquete que Deus preparou para mim. Eu quero enxergar o banquete que Deus O que Ele tem para mim é maior, é maior, é melhor, é melhor do que aquilo que eu posso pedir ou pensar. do que aquilo que eu posso Mais pedir, forte: pensar. eu me decido pelo céu. Eu me decido por aquilo que Deus tem para mim. Eu me decido por aquilo que Deus tem para Eu mim. não vou comprar a embalagem do pecado. Eu não vou me trancar numa embalagem de pecado. Eu não vou comprar a embalagem desse mundo. Eu não vou comprar a embalagem. Eu escolho a virtude. Eu escolho a virtude. Eu escolho a vontade de Deus. Eu escolho a vontade de Deus. Eu escolho a beleza do céu. Eu que escolho a beleza do Nada, Senhor.
nem ninguém nem ninguém pode me dar pode me dar a alegria, a alegria, a felicidade, a felicidade, o amor que Deus tem para mim. o amor que Deus tem para mim. E mesmo quando doer, E mesmo quando doer, e mesmo quando não for prazeroso, e mesmo que for prazeroso, eu quero fazer a vontade de eu Deus, quero fazer a vontade de Deus. porque eu sei que Ele sempre está me formando, Porque eu sei que sempre Ele está me formando. Ele está me moldando para o melhor, Ele está me moldando para o amor. e eu escolho confiar. Eu escolho confiar. Com a mão no teu coração, respira fundo agora, filho, filha, e percebe o quanto Deus te ama. Percebe o quanto Ele preparou coisas lindas para você. Nada, nada se compara ao que Deus tem para você. Eu sinto que o Senhor já está, pelo poder do Espírito Santo, abrindo os olhos de muitas pessoas. Respira fundo agora. O Senhor está abrindo seus olhos, filho. Respira, sente esse amor de Deus por você. Ele te ama muito. Teus olhos ainda não viram, teus ouvidos não ouviram, nem o teu coração imaginou tudo o que eu preparei para ti. Bem sei que as lutas são grandes e o cansaço pesa sobre ti, mas não temas, eu tenho um melhor. Tenha fé e eu te levantarei. As lutas de hoje serão esquecidas e a minha glória brilhará sobre ti. Filho, estou te moldando e te formando, por isso às vezes dói, às vezes dói. Confiar em mim, eu te amo, e o que eu tenho pra você é maior do que se pode imaginar. Filho, escuta isso. Filho, estou te moldando e te formando, por isso às vezes dói, às vezes dói. Confiar em mim, eu te amo, e o que eu tenho pra você é maior do que se pode imaginar. Levanta os seus braços. Essa mensagem que Deus tem para ti nessa manhã, seus olhos não viram, tá? Seus ouvidos não ouviram tudo que Deus preparou para você. Recebe isso, recebe. Teus olhos ainda não viram, teus ouvidos não ouviram, nem o teu coração imaginou tudo o que eu preparei para ti. Bem sei que as lutas são grandes, que o cansaço pesa sobre ti, mas não temas, eu tenho um melhor. Tenha fé e eu te levantarei. As lutas de hoje, as lutas de hoje serão esquecidas e a minha glória brilhará sobre ti. Escuta, filho, estou te moldando e te formando, por isso às vezes dói, às vezes dói. Confiar em mim, eu te amo, e o que eu tenho pra você é maior do que se pode imaginar. Filho,
filho, estou te moldando e te formando. Por isso às vezes dói, às vezes dói. Confiar em mim, eu te amo. E o que eu tenho pra você é maior do que se pode imaginar. Levanta os seus braços agora, mais alto que você puder. Solta a sua voz em línguas junto com as meninas. Solta a sua voz. Deixa o Espírito Santo rezar em você, amado, amada. Se você nunca rezou assim, deixa o Espírito Santo rezar em ti. Solta a sua voz, não tenha medo. Não tenha medo de deixar Deus ser Deus na sua vida. Essa é a oração da humildade, tá? Você simplesmente se submete, você não está ouvindo, você não está entendendo, mas você está deixando Deus rezar em você. Você está deixando Deus ser Deus na sua vida. Solta a sua voz, reza no Espírito, reze. Vai soltando a sua voz, vai colocando mais potência na sua voz. Vai rezando, vai rezando. Vai rezando, vai rezando. Vamos preparando o nosso coração. Daqui a pouco nós vamos receber o Senhor aqui. Vai rezando no Espírito. Solta a voz, solta a voz. Eu sinto que Deus já está libertando aqui pessoas que não estavam dispostas a fazer a vontade de Deus. A palavra é essa, disposição. Levanta esse braço aí, coragem. Pessoas que não estavam dispostas. A disposição está vindo no seu coração. São João Batista dizia que ele veio preparar, aliás, uma profecia dizia que João Batista veio preparar um povo bem disposto. Um povo disposto a rezar, a jejuar, a expiar os pecados, a dizer não. Solta a sua voz no Espírito. Eu sinto, Jesus já vai vir daqui a pouquinho, mas eu sinto que Deus já está libertando pessoas que não tinham disposição. A palavra é essa: disposição para fazer a vontade de Deus, disposição para rezar, disposição para jejuar. Deus quer mais de você, Deus quer tudo de você. Ele te ama, ninguém pode te dar o que Ele pode te dar. Ninguém pode curar você como Ele pode. Ninguém pode te fazer feliz como Ele pode, filho, filha. Solta a sua voz, vai rezando. Eu sinto o Espírito Santo também agindo em muitas mentes nesse momento. Em muitas mentes, em muitos cérebros, o Espírito Santo está agindo. Sim, deixa o Espírito Santo purificar, desintoxicar sua mente desse vício, dessa embriaguez no prazer, no instinto animal. É o sexo, é o comer, é o conforto, é a busca da boa fama, da facilidade. O Espírito Santo está desembriagando muitas mentes agora. O Espírito Santo está desembriagando, desintoxicando a mentalidade de muita gente agora. E enquanto o Senhor não vem, eu quero que você coloque a mão no ombro da pessoa que está à sua direita agora. À sua direita, isso, você sabe o que é direita, né? Então vamos pedir o Espírito Santo sobre essa pessoa agora, para que o Espírito Santo venha agir justamente na mente, porque a cegueira, como nós vimos, ela é na mente, na inteligência da alma. Reze agora, vai pedindo o Espírito Santo, reze em línguas por essa pessoa, as meninas vão ajudar. Reze em línguas por essa pessoa. Vem Espírito Santo, venha batizar agora a mente desse irmão. Vá intencionando isso, tendo essa intenção de pedir isso, mesmo rezando no Espírito. Vem Espírito Santo batizar a mente dessa pessoa. Vem Espírito Santo batizar a mentalidade. Vem Espírito Santo abrir os olhos da alma, a inteligência da alma. Vem Espírito Santo abrir a inteligência dessa pessoa, que ela não seja dominada pela vontade, pelo apetite sensitivo e irracional, mas que ela se abra à contemplação da verdade, e contemplando, entendendo a verdade, que ela adira, que ela escolha a verdade que liberta, com V maiúsculo. Sim, Espírito Santo, nos tira da periferia, nos leva para a profundidade. Desperta esses filhos e filhas para eles fazerem a confissão geral. Desperta, Espírito Santo, esses filhos e filhas para eles buscarem os sacramentos. Vem batizar cada um, Espírito Santo, vem ungir, vem derramar a tua unção. Agora se volta para a pessoa que está à sua esquerda, que rezou por você, e reza um pouquinho por essa pessoa. Solta a sua voz, reza um pouquinho por essa pessoa. Vem Espírito Santo sobre esse irmão que rezou por mim. Vai rezando no Espírito, vai rezando.
Vem, Espírito Santo, desembotar nossa consciência. Vem desembotar os olhos da nossa alma, Espírito Santo. Vem desintoxicar da embriaguez do prazer, da busca animal pela compensação, da fuga de qualquer desconforto. Vem, Espírito, vem nos batizar, vem nos encher, vem nos libertar nessa manhã. Peça, tenha a intenção de ser canal de Deus para essa pessoa, tenha a intenção de deixar Deus usar de você para curar essa pessoa, para libertar essa pessoa. Vem, Espírito Santo, batiza. Vem, Espírito Santo, muda a mentalidade, muda os conceitos, muda os valores, muda os princípios, Espírito de Deus. Vem derramar, vem libertar da sedução do pecado, Espírito Santo, da embalagem que essa pessoa comprou, de errado como certo, de feio como belo, de mentira como verdade. Vem, Espírito Santo, libertar, batizar e curar essa pessoa.